Olá, pessoal! E dando sequência, né, aos nossos estudos de educação musical, vamos à nossa terceira, na verdade já é meio que a penúltima, antepenúltima aula já de educação musical. Eu sempre adianto bastante, né, o conteúdo para que vocês possam se organizar pelo fato das disciplinas serem disciplinas mais práticas. Nesse ciclo 3, não vai haver necessidade de gravação de ritmo, de vídeo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês já como que vai aparecer para vocês agora, assim que abrir a atividade, ó. Vai aparecer esse documento aqui e vai falar assim: imagine que você recebeu um convite para uma abertura de uma capacitação de músicos. E nessa abertura, você vai abordar uma atividade prática para a atualidade. E aí, para que você se baseie numa construção de uma atividade prática, você tem que fazer alguma coisa ou relacionado ali de Mignone, que nós vamos falar aqui hoje, ou a Asteris Clear. Vocês vão ver que são pedagogos assim completamente diferentes, embora ambas estejam relacionadas às metodologias ativas da educação musical, mas são focos muito diferenciados. O que vai aparecer para vocês? Esse documento aqui que vocês vão preencher os seguintes itens. Quem conseguir, eu prefiro que vocês digitem direto no documento, porque o Drive vai salvar automático, facilita algum comentário de correção. Então, vamos supor que aqui a pessoa colocou o objetivo e poderia ter sido um objetivo melhor escrito. Aí eu vou lá, digito no documento, ele já salva automático, você consegue visualizar. É mais nesse sentido, tá, pessoal? Quem achar difícil preencher dentro do quadro, é só pegar esses itens um a um, copiar e jogar aqui abaixo do documento, que é a mesma coisa. Ninguém vai perder ponto por conta disso. Eu gosto em forma de tabela pela visualização, acho que fica interessante, mas tem gente que às vezes, dependendo do celular, desconfigura, né? A gente entende. Então, copie os itens e coloca abaixo aqui do quadro. Tema, o que você vai abordar na aula? Eu vou abordar figuras rítmicas, solfejo melódico, exercícios rítmicos, cordas soltas do violão, aí que é o tema. Educador é você. Vocês vão colocar o nome de vocês aí, né? Que vocês estão ministrando aquele conteúdo, né? Para o pessoal, como se fosse uma capacitação para pessoas que querem trabalhar com música. A duração é, no máximo, 2 aulas, nada muito extenso, tá, gente? É só uma atividade. Se você for pensar na capacitação, você pode colocar até os minutos. Quantos minutos, em média, eu levaria para fazer essa atividade? 20? 15? Meia hora? Em 30 minutos você já fecha o conteúdo? Mais ou menos como que ficaria? Recurso necessário é tudo que você precisa para essa atividade. Então, desde uma caixinha de som, instrumento de bandinha, vamos dar vários exemplos aqui, né? Uma flauta doce, 4 violões e tantas estantes, tudo que você precisa para o condicionamento da aula. Eu quero levar os alunos lá para a quadra, fazer um trabalho diferente lá, né? Preciso de muito espaço. Então, tudo você coloca aqui no recurso. Conteúdo ministrado está relacionado à parte musical. O que você quer trabalhar especificamente? Eu quero trabalhar violão, mas o quê? Cordas soltas, exercício de partitura do Henrique Pinto, leitura à primeira vista. O que eu quero trabalhar? É o conteúdo musical ministrado. O nome da atividade, você pode inventar um nome aí que você acha legal. Objetivo geral, ele está mais relacionado com as questões sociais, o que você pode melhorar no indivíduo, né? O que aquela atividade, o que aquele curso, aquela capacitação pode melhorar na vida desses profissionais. Está relacionado ao geral. Lembrando sempre de iniciar com o verbo no infinitivo. Então, exercitar, aprender, divulgar. A gente nunca coloca o eu no plano de aula em nenhum tipo de projeto. Eu vou fazer, não existe isso em plano de aula. Então, você coloca o verbo no infinitivo, é uma coisa impessoal. Trabalhar figuras musicais através de exercícios de coordenação motora. Os objetivos específicos estão mais relacionados aos conteúdos de música, né? Aí eu posso especificar um pouquinho, mas no máximo 3, não tem necessidade de exagerar aqui, porque não é uma definição de conteúdo, é apenas o objetivo específico. O que eu quero trabalhar? Eu vou trabalhar as noções básicas das figuras musicais. Eu vou exercitar o pulso na música através de ritmos e tal. Aí vocês vão colocar. E a descrição, aqui que é a chave, né? Quanto mais detalhada você colocar a descrição
imagine o seguinte, no caso de escola que eu estou falando, tá, pessoal? Não de aula particular, nem de aula online. Para quem pretende ou já trabalha com alguma escola, alguma coisa nesse sentido. Às vezes, quem vai ler o nosso projeto, ou o nosso plano de aula, ou o nosso plano anual, não é uma pessoa que entende de música, mas ele entende da pedagogia. Então, se eu descrevo detalhadamente, separar os alunos em fileiras, levá-los para a quadra com espaço amplo, tudo detalhadinho que vocês podem colocar como hífen, pode colocar com marcadores, pode colocar com número. Tem gente que gosta de colocar assim, passo 1, eu vou fazer isso. Passo 2, eu vou fazer aquilo. Porque quem está lendo sua atividade, ela mesmo não entendendo de música, ela consegue entender o processo que você quer e onde você quer chegar com aquilo. E outro ponto positivo para quem detalha mesmo a atividade é que se você, de repente, por algum motivo pessoal ou saúde, você precisa faltar aquele dia no trabalho, qualquer pessoa que pegar a sua atividade, que for da área musical, ela vai conseguir executar o seu plano. Ela vai conseguir fazer exatamente o que você se programou, tá? Então, aqui é uma atividade inteiramente descritiva. Se você achar esquisito colocar aqui no quadro, coloquem aqui abaixo, tá? Mas eu preciso da descrição detalhada da atividade. Essa é a parte mais importante. Imagine que não é você que está lendo a atividade, mas é uma outra pessoa que, de preferência, não entenda de música, que é assim que eu vou analisar, tá? Ok? E isso é um material muito importante, né? Um material chave. Tem gente que faz isso aqui de olhos fechados, já está acostumado. Tem gente que já não está tão habituado, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Então, vamos ver a diferença para que vocês se decidam, né? Qual que vocês querem fazer? A Lidia Mignoni, ela diz que a criança ela precisa viver o sentido rítmico, né, de preferência com algum instrumento específico, com o corpo, e ela se refere às atividades participativas, né, que elas sejam andando, correndo, movimentos naturais, que tem a ver com o andamento da música, por exemplo, né, descobrir as próprias experiências nessa noção de ritmo. Para ela, o ritmo não tem que ser imposto. Aí você escreve lá no quadro semínima, colcheia, minha. Olha, isso aqui é semínima. Tá, ti, ti, tá, tá. Não é assim que funciona. Né? Como se fosse um general lá colocando todo mundo para bater o ritmo ali. Não é bem isso. Ela fala que, primeiramente, é necessário sentir com o corpo, caminhar, né? O aluno, na própria forma de caminhar, ele pode entender a questão da leveza, a questão de expressividade de uma frase. Então, tudo isso, né, destacando, ela observa que fala da importância de respeitar o ritmo pessoal de cada um. A gente sabe que isso em escola é bem difícil, né? A gente tem um plano para seguir, a gente tem uma meta para chegar, tudo isso é muito importante. Mas é importante que eu respeite as limitações daquele indivíduo. E que, ao contrário, eu consiga manifestar na apresentação, no caso dos instrumentos, né, o lado positivo. Então, se a pessoa tem um lado positivo, porque ela tem uma sonoridade bonita, mas a agilidade é bem ruim, por que eu vou colocar uma música ágil? Por que eu vou colocar um movimento rápido? Por que eu não posso colocar uma melodia, uma coisa mais melodiosa, com frases mais delineadas? Então, é aproveitar, é respeitar o limite daquele aluno e explorar o que ele tem de melhor, porque com isso ele vai se sentir motivado, a família vai ficar feliz de participar das atividades, né? Observando individualmente um grupo de crianças na ocasião de um teste de rítmica, ela percebeu que algumas não conseguiam repetir os ritmos dados, se forem lentos ou rápidos demais. Elas contrariavam, né, o ritmo pessoal. Então, quando ela observou isso, ela mudou todo o foco e começou a questionar como ela poderia ter uma melhor forma de abordagem aí para os alunos, tá? E apesar de falar em valorizar individualmente o aluno, é claro que a prática, né, pedagógica dela era concebida a partir da prática em grupo, ou seja, o individual era trabalhado, na verdade, mais no coletivo. Né? Então, ela tinha essa questão, apesar daquele olhar diferenciado para aquele aluno, principalmente que tem dificuldade, ela se preocupava de como ele agiria no coletivo. Né? Então, a bandinha, processo de improvisação, tudo isso era muito trabalhado nas atividades da LID por conta disso.
tá? A prática pedagógica era concebida a partir da prática em grupo. E o professor, ele tinha que fazer o quê? Estimular em vários brinquedos lúdicos, né? Opções, por exemplo, movimento de ritmo, imitativo, como nós falamos anteriormente, correr, movimento sonoro, observar objetos do cotidiano que tem um som, por exemplo, no caso dela, relógio, trem, máquina, hoje seriam, né, outros objetos, é claro, que alguns estão em desuso. Movimentar, imitando, por exemplo, as vozes dos animais. Tudo isso é um processo que ela indica para o trabalho coletivo, para a improvisação, tá? Com a atividade chamada brinquedo de atenção, o professor perguntava a que movimento a música induzia, se a criança sentia vontade de marchar, dormir, correr, dançar, levando o aluno a identificar o caráter, a expressão da música e movimentação em diversos andamentos, ritmos e acentuações. Então, não é uma brincadeira. Ela trabalhava através do andar, através dos movimentos do corpo, ela ensinava a diferença das acentuações, a diferença de andamento, né, do lento para o moderado, para o rápido, o que é o presto, qual que é a diferença de um para o outro, né, às vezes usando o próprio piano, e no piano eles iam ouvindo e imitando isso também no corpo, tá? Com o ritmo, ela tinha preocupação com a sincronidade, né? Ela recomendava também atividades para identificar os compassos, acentuando sempre o primeiro tempo, para que eles conseguissem ver, por exemplo, a diferença do binário para o ternário, para o quaternário. E as crianças deveriam olhar para a mão do professor, que erguida mostrava os dedos apontando para o alto, o número de pulsações por compasso. Se era 4, se era 3, se era 2, né? E outro item também, ela recomendava o chamado jogo rítmico, utilizando movimentos livres, então estalar de dedo, flexão de corpo, batida de palmas e pés, movimento de braço, tudo que ela pudesse usar no processo de improvisação ou de eco, né, para que cada um repetisse o que o outro estava fazendo, ela explorava isso ao máximo. E tem o jogo das meninas, né? Tem um nome curioso, e a gente bate o olho no jogo e pensa assim, nossa, ela fez um jogo excluindo os meninos. Não, na verdade, ela colocou esse nome para conhecimento, né? Representação das pausas e das figuras musicais. Então, como o nome das figuras é tudo em feminino, semínima, mínima, a colcheia, a semicolcheia, aí ela chamou de jogo das meninas. Tá? Então, eles se posicionavam, né? As crianças deveriam virar de costas, e quando a pausa tivesse a duração de uma pulsação, ou seja, a pausa da semínima, uma criança que estava atrás da outra, né? Ou seja, essa era a pausa e essa era a semínima. Ou, se era uma pausa de mínima, então aqui está a figura da mínima, uma criança está representando, duas crianças para representar o dobro, né, que seria da figura, duas crianças representariam a pausa. E assim ela chamava isso de jogo das meninas, mas é claro que todo mundo participava, mas é mais nesse sentido. Depois que ela já em aula anterior trabalhou a nomenclatura das figuras musicais, ela costumava fazer esse jogo para relacionar a questão das pausas e as durações, tá? Também tinha o jogo da caixinha, que ela introduzia, né, através de outro jogo chamado jogo de caixinha. Ela colocava cartões de papelão com tamanhos proporcionais referente às figuras. Então, é claro que a semibreve, a metade dessa figura seria a mínima, a metade a semínima, a metade da metade a colcheia, a semínima, depois colcheia, e assim sucessivamente, né? E é claro que elas tinham uma medida proporcional, tá? Então, ela chamava de jogo da caixinha, esse tipo de atividade. Também criou movimentação do corpo para canções, né? Criar ritmos utilizando instrumentos de percussão, criar melodias, né? E letras, tendo como temas os jogos que eram vivenciados em aula. Às vezes ela, né, solicitava que os alunos criassem as temáticas. Utilizava o repertório também de música brasileira. Então, ela citava o Lourenço Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone, o próprio Villa-Lobos, e todos eles contemporâneos da educadora. Ela também fazia um jogo chamado roda com escala de dó maior. O que era isso?
Os alunos em forma de roda iam caminhando enquanto ela tocava a escala no piano, e após, né, algumas vivências, ela pedia para que eles girassem, por exemplo, no sentido horário, se a escala tivesse ascendente, se ela tocasse uma escala ascendente ao piano. E para que eles rodassem do lado contrário, caso ela tocasse a escala descendente no piano ou teclado. E vamos supor, às vezes ela tocava uma escala e de repente fazia lá uma nota alterada, um sustenido, um bemol. E aí, quando ela fizesse esse sustenido ou bemol, eles tinham que, por exemplo, se agachar. Então, eram algumas situações, né, e jogos que trabalhava esse sentido, além do motor, né, principalmente o sentido auditivo desses alunos, tá? Então, eles tinham que ter essa noção da escala ascendente, descendente, da nota alterada e realizar isso no movimento com prontidão, né, que é muito interessante também. Depois ela sugeriu o jogo da bola, onde eles formavam uma roda, né, com um dos professores no centro, uma bola para cada aluno que deveria entoar a nota que era tocada pelo professor no instrumento acompanhante. E um professor continuaria jogando a bola para a criança seguinte, que por sua vez vai entoar uma nota executada por outro professor. E esse prosseguia tocando as notas da escala de Dó, geralmente do Dó 3 ao Dó 4, para cada aluno que recebesse a bola. Uma variação disso seria fazer o vizinho, né? Você joga, toca lá, aí o aluno canta Dó, aí joga para o outro. Qual que é o vizinho? Por exemplo, superior, né? Ré. Aí o outro tem Ré. Qual que é o vizinho? Dó ou Dó, Ré, Mi, se fosse superior. E aí vocês podem fazer outras variantes também, tá? Escalas maiores, escalas menores, escala pentatônica, aí vai variar de acordo com a faixa etária e a necessidade de conteúdo também. Então, ela fala muito da importância dessa questão da fase inicial e dos conceitos relacionados com movimentos corporais, né? É uma coisa bem específica dela. Ela fala da questão da fala inicial, da fase inicial, né, a importância do professor estar atento, né, e ajudando essa criança nesses conceitos básicos iniciais, observando que a educação do sentido auditivo também apresenta a sequência, né, que a gente mencionou, ou seja, ela faz essa ordem: brinquedo, jogo, trabalho, né? O que parece brinquedo aleatório, na verdade, vira um jogo e vira um trabalho. Posteriormente, é claro que eram realizadas atividades escritas também, relacionadas às atividades musicais que foram trabalhadas. A fase inicial, ela vai estimular o quê? O ato de ouvir, de perceber, de estimular o ato de ouvir e os sons, e também importante para qualquer prática musical, independente do instrumento que ele vai escolher. Os conceitos eram relacionados com o movimento do corpo, né? Ouvido interno, relação de altura, de intervalo, o ouvido interno, a capacidade de imaginação sonora, identificação de relações e outros conteúdos musicais também que eram mencionados nas aulas ao decorrer dos jogos. Uma parte que é muito defendida pela LID é a questão da bandinha rítmica. Ela vem com muita força aqui nesse período do Brasil, da educação musical, né? Ela fala da variabilidade de instrumentos, né? E o quanto é importante tanto a questão da nomenclatura, você colocar a diferença, por exemplo, que é um chocalho, que é o cachixi, do ovinho, né? De um afoxé, né? Qual é a função de cada um desses instrumentos. Variar as músicas com compasso binário, ternário, quaternário, não ficar sempre só com o estilo. Tocar observando o término da frase, a frase melódica, né? Quando todos deveriam parar de tocar, o respeito às pausas. Então, assim, a bandinha, ela é a ponta, né, do iceberg para futuros grupos instrumentais ou para uma orquestra ou para uma prática de conjunto, né? Porque todas essas questões da atenção, prontidão, de observar um maestro, de respeitar a vez do outro, né, do outro instrumento, tudo isso é muito trabalhado desde as músicas iniciais, tá? E como ela disse, variar bem os compassos também é muito importante, porque senão o aluno só sabe tocar 4x4. Aí entra um 6x8 e ele não consegue.
Aí entra um ternado, ele fica perdido, né? Então, sair do óbvio 4 e 2 por 4 é legal. Então, aqui tem uma foto antiga, né, do acervo do Conservatório Brasileiro de Música. É claro que a quantidade de alunos não era tão alta quanto as salas, né, que a gente às vezes pega na escola, mas ela conseguiu realizar aí um bom trabalho, né, na defensoria aí das bandinhas rítmicas. A utilização de símbolos também. Às vezes ela não escrevia a partitura tradicional especificamente, né? Ela fala de escrita de partitura mirim, que ela chama disso. Algumas sílabas faziam marcações, então pequenos traços correspondiam à percussão do instrumento, ela usava o trrr para indicar que o som deveria ser prolongado. Algumas questões como se fosse uma bula mesmo de indicação, não necessariamente só uma partitura tradicional, convencional, né? Por isso que ela chama de partitura mirim. Bom, agora vem, não vou falar o oposto não, né? Mas uma diferença grande com a Esther Sklier, né? Ela fala que ela já é contra fazer uma música muito estritamente nacionalista, o que já foi feito por vários outros, né? Que a gente acabou de ver no decorrer das aulas. Lourenço Fernandes, Villa-Lobos. Ela fala que a música ela tem se inspirado muito no folclore, revestindo somente harmonicamente e permanecendo o espírito da música o mesmo. Não se tem utilizado grandes formas. Então, ela fala da importância, né, do trabalho com a música ocidental por causa das sonatas, das formas musicais mais complexas, como sinfonias e suítes, o que seria de ótimo aproveitamento para dramatização, formando um caráter universal dentro do próprio espírito brasileiro, né? Então, ela não é que ela é contra a música nacionalista, mas ela fala que a gente não pode ficar preso só a esse tipo de música, porque a música folclórica, apesar que tem umas que tem ritmos bem variados e difíceis, né? Ela fala que não varia tanto os estilos de composição. O autor Vasco Marisa classificou como uma compositora da segunda geração pós-nacionalista, ao lado de compositores como Oswaldo Lacerda, Edmundo Villani Cortes. Então, ela tem uma linha mais contemporânea, comparando aos outros, e após o trágico fim da vida, 2 livros foram organizados e publicados. Então, tem um livro de fraseologia musical e um que se chama Elementos de Teoria Musical. Diferente da maioria, ela concebe, né, a ideia da mínima como um pulso. Ela propõe sempre cantar um membro de frase, depois 2 membros, para que eles já consigam entender a relação aí de período, de frase, semifrase. Focaliza primeiro as notas pontuadas, depois que vem a nota simples. Você pode ver que é tudo o oposto, né, quase. O coração da percepção musical, para ela, é o estudo de intervalo. Ela fala do tom e semitom, né, emissão e percepção basicamente. Os exercícios orais, ela pede, canta 3 tons acima, 4 tons e meio para baixo. Então, a percepção auditiva, né, dos alunos iniciantes tem que estar muito boa para quem quiser usar o estilo de didático da Esther Sklier. Cantar, por exemplo, nome e sobrenome da nota, sendo que para isso era exigido pensamento mais rápido. Então, diferente de todo mundo, ela usava clave, usava dobrado sustenido, bemol, dobrado bemol, não tinha preocupação com o fato de ser ou não teorização excessiva. Quanto mais complicado para ela, mais interessante e mais você vai estar desenvolvendo esse lado musical do aluno. E também vai abrir caminhos para o que ela defende, que é a escrita, a audição e composição das músicas contemporâneas. Os alunos eram estimulados a solfejar, né, à primeira vista, um grande número de melodias em vários tons, em modos diferentes, e o material usado era em especial a música erudita. Então, como eu já disse, né, ela não defende a utilização apenas do nacionalismo. E também utilizava o folclore, claro, na música popular, nas composições. E os solfejos foram lidos com o nome de nota, pois era contra métodos que não procedessem dessa forma. Mozart escrevia nota. Se Beethoven escrevia nota, por que a gente não vai cantar nota? Por que tem que ficar floreando? Por que tem que ficar inventando? Então, para ela, é a teoria, desde o início, não tradicional, mas usar conceitos básicos desde o início, desde as primeiras aulas, é primordial. Tá? Ela fala que se grandes compositores usaram, por que não vai usar hoje? Né? Por que tem que ser
só didática. Para ela não funciona dessa forma, né? E a utilização de clave só era feita visando facilitar, na verdade, o processo de transposição. Então, se você treina a leitura do aluno, principalmente a relativa, você troca a clave, ele lê qualquer coisa, ou ele transpõe automaticamente, é mais ou menos isso. Ela demonstrava os conhecimentos de noções, fraseológica, desde o início, bem simples. É uma riqueza substancial de exemplos musicais, o próprio objetivo, né, da STEP, explorava as estruturas de tonalismo, buscava a percepção de ampliação de escuta, o modalismo, o atonalismo, nada de ficar só em Dó maior, só em Sol maior, para ela isso não tem sentido musical. Solfejos atonais, baseado em intervalo, abordagem variada, possibilidade musical dentro do repertório diverso. Usava o ditado também, o solfejo, tá? Muito presente. Praticamente todas as aulas, ela fala que é o primordial para a educação musical, e não eram baseadas só no ditado e solfejo. Então, as atividades, elas eram calcadas em pilares, que seria escuta, leitura e invenção. Se o aluno escuta, mas não sabe escrever o que ouve, então ele não sabe ler. E se ele não sabe ler, ele não consegue fazer a partitura da sua própria criação. É mais ou menos nesse sentido. E em praticamente todas as aulas, ela dava uma importância para as atividades de criação musical, visto também que ela era uma compositora. E o termo invenção era preferido para essa atividade. Ela não utilizava a denominação composição, mas sim invenção, porque poderia surgir um trabalho com nível de elaboração ainda maior. A educação brasileira é rica e diversa, como nossa música e os educadores que trouxeram propostas para melhoria de ensino, não só de percepção, né, mas de música de uma forma geral. E merece de nós estudo, reconhecimento e respeito. Bom, pessoal, eu quis mostrar para vocês a diferença entre as duas, tá? Agora cada um vai escolher o que achar mais interessante para a sua atividade, seja ela fictícia ou não. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima. Vou pausar aqui a gravação. Obrigado, professora. Muito